Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Não sei se vocês sabem o que é o Dezembro Vermelho. Dezembro Vermelho é um mês de conscientização à prevenção da AIDS. O dia 1º de dezembro é o dia de conscientização. Eu não sei se vocês sabem disso, mas as mulheres em fase reprodutiva, elas são ainda as maiores vítimas. Os jovens entre 15 e 24 anos, elas são vítimas todos os anos, são acometidas pela doença. Então, para nós falarmos sobre a conscientização e prevenção da AIDS, nós vamos falar com o Dr. Alexander Bess. Oi, doutor Alexander. Oi, Lúcia. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aí pela participação no seu programa, no blog Sintonia. Que você continue sempre com essa simpatia e competência intelectual, trazendo sempre temas importantes, né? Que a gente possa estar falando um pouquinho. E sempre que a gente leve uma palavra de conforto ou de esclarecimento para o seu telespectador em relação ao tema que for, eu acho que isso é a melhor recompensa que tem. Obrigado. Eu é que agradeço. Doutor Alexander, o número de infectados por ano são muito altos. 6 mil jovens entre 15 e 49 anos, principalmente as mulheres. Tá. A AIDS, ela já está aqui junto com a gente há 40 anos. A minha geração foi a primeira, teve um impacto, foi a primeira que foi afetada. Eu tinha 20 e poucos anos quando a AIDS apareceu. Ontem. Né? Nós perdemos o Cazuza, nós perdemos o Renato Russo, nós perdemos muita gente. Então, assim, a minha geração aprendeu a conviver com a AIDS e utilizar a camisinha e escolher bem os parceiros para ter relação sexual, para evitar a contaminação, porque não existia tratamento para a doença. Os retrovirais vieram depois, né? Doutor, por que as pessoas estão se contaminando ainda com a doença depois de 40 anos? Então, Lúcia, pelo fato da falta de conscientização, né? Justamente, os retrovirais dão uma falsa impressão de cura. E como aquele aspecto mórbido que existia nos anos 80, eu era muito pequeno, mas eu lembro que então uma sentença de AIDS era uma sentença de morte, né? Hoje você tem claro, é um organismo fraco, mas é um organismo que sobrevive 20, 30, 40 anos com os coquetéis, com os retrovirais. A melhor prevenção, independente de qualquer que seja a sua orientação sexual, porque a orientação sexual você nasce com ela, é uma coisa normal, ela vem na cabeça, ela não é biológica, ela é psicológica, né? Mas, independente da sua orientação sexual, a prevenção sempre vai ser uma alternativa, a única alternativa, né, a ser tomada, a não ser que realmente as pessoas tenham um parceiro ou uma parceira fixa e façam testes periodicamente e não haja o elemento da traição ali, elas vão ficar realmente centradas por uma proteção. Então, usar sempre o preservativo e o preservativo da maneira correta é muito importante. Algumas pessoas, né, têm dificuldades aí em lubrificação, então você pode usar esse preservativo com lubrificante, é fantástico, é totalmente infalível, de novo, independente de qual que seja a orientação sexual, né? Mas a falta de conscientização é que me preocupa mais, porque as pessoas entenderam que a AIDS não mata mais, então você pode viver 30, 40, 50 anos com a doença, tomando as medicações, e não é bem assim. Ela afeta realmente o componente, porque veja, todos nós, Lúcia, temos o nosso sistema imunológico para nos defender. A partir do momento que você tem um estresse constante, independente de AIDS, independente de qualquer doença, esse estresse constante ele vai minando as nossas defesas imunológicas, né? Então, todo o nosso aparelho ali de imunidade, ele vai ficando mais enfraquecido e ele pode ocorrer depressões, ansiedades, que também pelo estresse vão enfraquecendo. Então, é importante realmente tomar as medidas de segurança para que essas medidas de segurança possam ser mais efetivas também no combate ao estresse que a própria doença acarreta. Porque por mais que a pessoa entenda que ela vai viver muito tempo, existe um nível no inconsciente que é uma doença ainda perigosa.
Então, é importante ter a conscientização. Eu acho que a resposta-chave da tua pergunta é a falta de conscientização e a falta de preocupação em relação a uma doença tão perigosa. Aí agora fica a minha pergunta: por que as mulheres estão sendo mais afetadas? É a velha história, ele me ama, eu estou há muito tempo com ele, então eu não preciso usar camisinha? Olha, isso pode ser uma das respostas, tá? Mas a AIDS ela passa mais fácil, né, do sexo masculino para o sexo feminino ou do sexo masculino ativo para o sexo feminino, do sexo masculino passivo. Então, o receptor do material genético ele está mais suscetível a contrair a doença do que a pessoa que está na sua maneira ativa. Então, essa é uma das causas mais prováveis. Por isso, a importância do preservativo, independente do Eu sexo conheço o que caso seja. de pessoas que receberam o diagnóstico do vírus, que estavam soropositivas, estavam em tratamento, tudo, e saíram como loucas transando com todo mundo. E a desculpa foi: eu peguei, agora eu quero mais é viver. Olha, Eu acho isso uma irresponsabilidade tremenda existe e é muito sério isso. muito. Quando você tem uma doença infecto-contagiosa, sabível, quer dizer que você conhece que você tem essa doença infecto-contagiosa e você quer passar essa, não só em relação à AIDS, em relação a qualquer outra doença infecto-contagiosa, tá? Independente de ser DST ou não, enfim. É uma atividade criminal e tem que ser punida como? O problema é que a pessoa entra numa situação de revolta muito grande, tá? E se ela já tiver um perfil psicopático, ela precisa de um gatilho para que esse perfil psicopático possa realmente suscitar essa manifestação mental dela, né? E um diagnóstico positivo de uma doença como essa, por exemplo, funciona é, como esse gatilho psicológico para que a pessoa faça isso. Então, existe uma intencionalidade nesses casos que você falou, tá? Até para a pessoa ter o prazer sádico de passar para outra. Isso é uma atitude que é totalmente psicopática, independente de ser AIDS ou ser qualquer outra coisa. Uma pessoa normal, neurótica, que a neurose é normal e faz parte das pessoas normais, você sofrer, pelo contrário, ela vai ter uma atitude antagônica, ela vai tentar se proteger, ela vai falar para o seu parceiro, para a sua parceira, enfim, né? Então, é importante a gente ter a noção que é uma vida humana que está ali. Independente das nossas preferências sexuais, sejam elas quais forem. A AIDS é uma questão biológica de doença, ela não nasce de uma preferência sexual. É um vírus que também veio do reino animal, né, já foi comprovado isso, justamente pela interação, que é mais ou menos o que está acontecendo hoje com a pandemia que a gente está vivendo, né, aonde, por quê? Porque certos vírus, Lúcia, eles convivem muito bem no reino animal, mas não convivem com os seres humanos, você entendeu? Então, Uhum. nós temos essa consciência, só que no caso da AIDS, infelizmente, já está aí há 40 anos, eu espero que cada vez mais os retrovirais funcionem e que um dia nós possamos, né, talvez não para a minha geração, talvez não para a sua, mas que um dia possamos ter vacinas, mas até que essas vacinas realmente cheguem, nós temos que ter um comportamento responsável para não contaminar as pessoas, porque viver é muito bom, né? Então, é importante ter essa conscientização para que realmente as pessoas possam desfrutar do seu prazer sexual, da sua sexualidade, independente de qual ela seja, né? Porque é tão sério isso, porque a sexualidade é tão psicológica, porque se ela fosse realmente uma questão biológica, algumas pessoas não pegariam determinados tipos de doença, né? E não é assim. Então, veja, a sexualidade é um componente que nasce com você, está Peraí, eu intrínseco. não Desculpa, o quê? estou te ouvindo. Assim, a sexualidade é um componente que nasce com você, faz parte da sua estrutura. Pera um pouquinho. O som está muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco aqui. Aumentei, melhorou? Melhorou?
Hum, Deu uma melhorada? Eu estou te ouvindo perfeitamente, Lúcia. Você está me ouvindo bem? Bem, estou enxergando você perfeitamente. Então, às Perfeitamente. vezes é o meu celular. O meu tá no máximo. Então, agora, como um médico ele tem que estar preparado para dar uma notícia dessa para a pessoa? Olha, desculpa, caiu aqui o telefone da mão. Existe duas maneiras. Ou você dá essa notícia imediatamente, e você tem que ter um sangue frio para isso, tá? Mas aí tem que ser um cara especialista, tem que ser um infectologista, tem que ser um clínico geral que entende do assunto, né? Para dar isso. Ou você vai ter que preparar a pessoa gradativamente. A chave da sua resposta para essa pergunta é o médico ter a sensibilidade e a percepção de entender como é que é o paciente dele, porque a reação pode ser muito diversa. Cada paciente vai ter uma reação, tá? Cada paciente vai ter uma reação. Então é você dialogar com essa reação do médico, desculpa, o médico dialogar com essa reação desse paciente, percebendo qual que vai ser a reação dele, como é que é o tipo de personalidade desse ou dessa paciente, se é uma personalidade depressiva, se é uma personalidade psicótica, se é uma personalidade agressiva, se é uma personalidade passiva. Então, entender a personalidade da pessoa, desse paciente que vai receber a notícia, é o grande mote da resposta. E aí, a partir desse entendimento, dessa percepção, é que ele vai traçar a sua trajetória de informação para a vida do paciente. Agora, por exemplo, as pessoas ficam falando isso, né? Ah, mas tem os retrovirais. Mas eu já fiz reportagem com pessoas que foram abusadas sexualmente e que automaticamente tiveram que tomar os retrovirais sem ter desenvolvido a doença. E uma delas falou assim para mim: você não pode imaginar o quanto é horrível a reação que esse remédio dá no nosso corpo. Então, as pessoas elas deviam ter consciência disso, né, doutor? Sim, claro. Eu acho muito boa a sua colocação. De novo, eu reforço aí a sua capacidade intelectual das entrevistas, que é muito boa. Num caso desse, você tem uma situação dupla de estresse, uma situação dupla de, de frustração, de mágoa, de preocupação. Porque além do abuso, você teve. Porque veja, porque assim, numa situação normal, sexual, você tem um consentimento, você tem uma lubrificação, você tem todo o preparo, você tem as preliminares. Então, é uma situação, genitalmente falando, menos traumática, independente da sua orientação sexual. Numa situação de abuso, não existe a lubrificação, não existe o preparo e não existe o cuidado. Então, pode existir ali micro-rupturas sanguíneas, genitais, onde favorece realmente a entrada do vírus no organismo. Além da pessoa ter a sua estrutura, além da mulher especialmente, né, ter a sua estrutura mental fragmentada. Nesse caso, ela tem que realmente tomar os retrovirais, e ela tem razão no comentário, seja ela quem for. Veja, os retrovirais não são uma coisa muito boa, são vários remédios, dão muito enjoo, dão uma série de efeitos colaterais, e você tem que conviver com eles o resto da vida. Então, a precaução sempre vai ser ainda a melhor, a melhor dica para que a gente possa realmente se cuidar. No caso, veja, Lúcia, no caso de um abuso sexual, fica muito difícil, porque o agressor ele é muito violento. O agressor, veja, o estupro sexual, ele faz parte da tara sexual. A gente teve um caso agora famoso, infelizmente, ali em Santa Catarina, que o cara ali utilizou a palavra de estupro culposo. Isso não existe, nem à luz do direito e muito menos à luz da psiquiatria ou ao conhecimento psicológico, né? Nenhuma mulher quer ser estuprada, não existe isso. Isso é totalmente inadmissível. Então, veja, uma mulher dessa que é estuprada, ela tem um perigo a mais, porque além do perigo da gravidez, então é uma situação tripla. Tem a questão do estupro, da violência, onde você rasga o trato emocional, o trato sexual dessa mulher, você comete ali delitos na área genital dessa mulher, ocasionando traumas futuros, e ainda existe o perigo de uma gravidez, né? Então, assim, eu acho que as leis, no caso, já que você tocou no caso
no assunto do abusador, as leis deveriam ser muito mais severas e muito mais punitivas para um estuprador, entende? Então, assim, tem que ser leis muito penosas mesmo, com prisões longas. Enfim, então acho que o Brasil carece nesse sentido de prisões, especialmente uma mulher que é estuprada e é morta, como houve agora recentemente em Goiás. Assim, é a pior desgraça para uma mulher acontecer uma coisa dessa, e para o cara a gente sabe que daqui 2, 3 anos ele tá em liberdade e vai cometer o delito de novo. Para essas mulheres que foram abusadas, realmente tentar seguir todas as orientações médicas, entrar imediatamente com um trabalho psicoterápico, com uma psiquiatra, com um psicólogo, com uma psicóloga. Existe também ministrado ali por psicólogos, por psicólogas, além da terapia pessoal, ela pode entrar num trabalho de apoio, porque, francamente, assim, você veja, eu sou um cara totalmente feminista, né? Eu estudo o comportamento da mulher há muito tempo, as minhas obras são todas dedicadas à mulher. Então, assim, eu torço sempre para a mulher, eu acho que a mulher é uma... Alexander, Oi. Alexander, eu vou entrar na live novamente porque eu não tô te ouvindo muito. Tá. Eu tô te Tá? escutando perfeitamente bem. Mas eu não tô te ouvindo. Tá bom. Aí Tá? Então, espera um pouquinho que a gente volta de novo. Gente, eu vou voltar de novo com o doutor Alexandre, parte 2. Pessoal, dando continuidade à live do doutor Alexander, eu tive um problema aqui no meu celular, então nós vamos dar uma continuidade sobre esse assunto que é a AIDS e a prevenção da doença. Então, nós estamos falando com o doutor Alexander Bez Oficial, e ele é psicólogo, né? Então, nós vamos conversar com ele e agora, vamos ver se agora dá certo, porque parece que é um... Oi, Alexander, desculpa. Oi, Luciano. Oi, desculpa. Pelo amor de Então, Deus. doutor Alexander, uma pessoa que recebe uma sentença desse tipo de doença ou de qualquer outra, ela tem necessidade de procurar um psicoterapeuta. Sim, claro. O primeiro passo vai ser realmente procurar trabalhar a mente, e o segundo passo, no mesmo dia, procurar as orientações médicas, né? Preferencialmente alguém que entenda do assunto, que possa, algum psicoterapeuta mais especializado nesse tipo de atitude, de ação comportamental, para orientar, sempre manter o cérebro em equilíbrio. Porque, na realidade, Lúcia, todos nós iremos morrer, infelizmente. Mas quando você tem determinados diagnósticos, você lida com a situação da morte de uma maneira mais proximal. E isso assusta muito. É muito diferente, por exemplo, de uma pessoa com 90, com 100 anos, que ela já viveu muito. Então, ela não tem esse tipo de medo, porque ela automaticamente ela vai se preparando para isso. Agora, uma pessoa jovem, ou na meia idade, 40 anos, sei lá, que tem 39, 35, não importa, 25, sei lá, que tem um diagnóstico desse, ela vai ter que ter um super preparo emocional com pelo menos 2 semanas, desculpa, com 2 vezes por semana de uma psicoterapia específica, para que ela comece a ficar mais tranquila. E ali, além dos retrovirais e de todos os coquetéis, ela vai ter que ser ministrado também para ela, juntamente ao psiquiatra, ou ao psicoterapeuta dela, se for psiquiatra, uns ansiolíticos, para que abaixe o nível de ansiedade e ela possa ficar menos preocupada. Por quê? Porque veja, quando você tem uma situação de estresse, lembrando que o estresse ele sempre vem do meio externo para o meio interno, o estresse ele influi imediatamente no sistema mental psicológico, dando mais ansiedade, evocando mais depressão para quem tem. Então, esse ansiolítico ele vai reduzir a carga de estresse externa, para que a imunidade dessa pessoa não caia mais ainda. Porque o grande problema do estresse, Lúcia, eu falo a todos os seus ouvintes, todos os seus telespectadores aí do blog Sintonia, o grande problema do estresse é o ataque à imunidade. Então, se você é uma pessoa que vive sob estresse constante, a sua imunidade vai ser sempre deficiente, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma imunidade mais forte, manter essa imunidade. E aí vai caber ao médico responsável por cuidar do seu organismo, ministrar, além de todos os coquetéis, ministrar ali as vitaminas, para realmente reforçar da parte física, orgânica,
o seu organismo, mas o seu organismo na parte mental também precisa ser reforçado, tá? Então ele precisa ser reforçado e aí irá caber a habilidade realmente do profissional que está tratando essa pessoa fazer isso. Agora, claro, há possibilidades da pessoa viver 20, 30 anos com retrovirais, mas ela vai ter que também se adequar à sintomatologia de contraproducente, né, dos efeitos Sim. colaterais, como você mesmo citou alguns minutos atrás de alguma entrevista que você fez. Os sintomas são realmente muito incômodos, são sintomas muito chatos. Vai ser sempre um organismo debilitado, mas dá para você viver. Então você vai ter que aprender a conviver com esse organismo, junto com a terapia pessoal, junto com as orientações do seu médico e junto com o preparo emocional que você tenha. Até que realmente um dia a gente possa ter a cura definitivamente dessa doença que já está aí há quatro décadas, né? Doutor, por que quando as pessoas recebem um diagnóstico desse, ou de AIDS, ou de câncer, algumas pessoas reagem a situação de negacionismo é comum? Sim, é a primeira manifestação. É a primeira manifestação psicológica, é o negacionismo. Então, você nega porque é difícil você enfrentar a realidade, né? Você nega, a negação é um dos mecanismos de defesa do ego. Nesses casos, ela entra até numa fase, eventualmente, você pode até comparar esse negacionismo com a primeira fase do luto, também é totalmente permissível, nesses casos, essa comparação, aonde você entra em choque, você fica, e junto com esse negacionismo, ô Lúcia, existe uma revolta muito grande, existe uma raiva muito grande, e aí é onde que a sua personalidade é que vai determinar suas ações. Uma pessoa psicopática, por exemplo, que tem psicose, ela vai querer pegar essa doença e transmitir ao mundo, né? Com uma questão de raiva também, que faz parte desse negacionismo. Uma outra pessoa que já não tem essa estrutura psicótica, ela vai tratar com negacionismo, mas ela não vai ter a intuição ou o intuito de passar essa doença à frente. Então, sim, o negacionismo é a primeira fase de manifestação emocional em relação ao diagnóstico desse, seja AIDS, seja câncer, seja a pandemia que a gente está vivendo agora. A mãe do Cazuza é um bom exemplo, né? Ela, depois da luta dela com o filho, ela criou a Fundação Viva Cazuza, que ajuda as crianças que são órfãs ou que receberam o diagnóstico da AIDS, né? Sim, Então, é um trabalho muito interessante e que a Lucinha está de parabéns. olha, eu a classificaria como uma senhora muito nobre, com uma atitude muito nobre, e principalmente porque no inconsciente dela, eu posso te garantir que o filho dela está ali, presente. Então, além da boa ação que ela está fazendo, né, de conscientização e do trabalho, existe também ali nela, eu acho que um aspecto muito duro de inconscientemente o cérebro está em tempo inteiro falando para ela: seu filho morreu, seu filho morreu. Então, é um modo também de ela enfrentar esse problema, essa doença, e ajudar outras pessoas a enfrentarem. Então, sim, ela está super de parabéns, porque o que ela está fazendo, eu posso te garantir, psicologicamente, tem que ter uma estrutura emocional gigante. Não é qualquer pessoa que faria isso. É muito duro. Então, ela enfrentou o problema de frente, ela foi lá e ela está brigando com o problema, né? E eu espero que essa fundação dela daqui, eu não sei te dizer quanto tempo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa, possa ser laureada justamente com a vacina definitiva para essa doença, né? Estão Uhum. tendo, claro, os trabalhos de vacina continuam, não é minha área, não sou infectologista, mas a gente sabe que eles continuam sempre. Tem muitos médicos bons, tem muitos engenheiros genéticos bons ali nesse sentido, não só nesse sentido de HIV, mas no sentido também da Covid agora, né? E tantas outras doenças que tem por aí. Então, acho que quando você tem uma estrutura emocional que permite você enfrentar aquele problema de frente, é fantástico, está super de parabéns. Realmente, eu nem tenho chapéu, mas eu tiro meu chapéu para ela,
eu acho que o que ela fez foi louvável, é louvável. Me falta palavras assim para descrever a atitude de uma senhora dessa. Quer dizer, isso que ela já fez, se eu não me engano, acho que o Gassula morreu em 1990, se eu não me engano. Isso, Então, desde lá ela criou a 30 anos, fundação. 30 anos, exato. 30 anos atrás, então 3 décadas. Então, ela está super de parabéns, porque realmente é uma atitude muito louvável e exige dessa pessoa um nível de preparo emocional absurdo. Absurdo, não é qualquer, isso não é para qualquer um, tá? É muito Não, não sério. é para qualquer um. Exato. Agora nós vamos pegar uma carona numa pergunta do bloco anterior, da Tá, Alexandra. Ela falou assim que está apavorada com o Covid, né? tá, Aliás, está todo mundo, eu acho que a próxima epidemia é de saúde mental. Os tá. psicólogos, psiquiatras, vocês vão ter um trabalho triplicado, Não, já está redobrado. tendo, já está tendo, já está Vocês já tendo. estão tendo, né? Uhum. Doutor, por que que algumas pessoas ainda insistem em não usar a máscara? Lúcia, só eu vou te falar uma coisa. Você falou de saúde mental. Eu só vou pedir 10 segundos para entrar no assunto. Eu posso te garantir que dentro da saúde mental nunca houveram tantas mudanças comportamentais e tantas nomenclaturas novas. Eu não vou entrar aqui porque a gente vai fugir muito do tema e eu vou me prolongar muito, mas existe hoje muitas nomenclaturas psicológicas de patologias que não existiam em fevereiro, tá? Então, todas de origem pandêmica. Então, vamos simplificar assim. Em relação ao apavoramento das pessoas, se as pessoas usarem a máscara e usarem as medidas de segurança proferidas pelos ministérios de saúde, ou principalmente pela OMS, ou pelo CDC nos Estados Unidos, que é o Centro de Diagnósticos de Doença deles, né? Você automaticamente você reduz o nível de estresse externo, porque você vai estar mais protegido, tá? E automaticamente, com esse nível de estresse reduzido, você vai ter menos depressão, porque o problema dessa doença é que ela ataca a depressão, ela ataca o estresse, ela deixa um pessimismo muito grande nas pessoas. Então, como eu te falei, a saúde mental está sendo muito, muito atacada e você está tendo delírios, você está tendo demências, então você está, por exemplo, o aparelho neuronal, o nosso aparelho cerebral, neurológico, ele, para algumas pessoas, ele envelhece 10 anos por causa da Covid. É o que eu te falei, eu poderia aqui, sem mentira alguma, eu poderia aqui dizer para você 200, 300, 600 nomes de doenças que essa pandemia acarreta no corpo ou na mente da pessoa. Então, muitas pessoas não querem usar máscara, infelizmente, por um fenômeno que essa pandemia trouxe, um fenômeno psicológico negativo e até criminal, eu me permito aqui dizer, chamado negacionismo científico, que foi uma das grandes desgraças que essa pandemia trouxe dentro do trato social psicológico. Quando você tem uma pessoa de mídia, seja ela quem for, e qualquer pessoa que está na mídia, ela tem um poder de palavra muito grande. E se essa pessoa, tá? E se essa pessoa chegar na mídia e ela falar, não use máscara, isso requer um grau de responsabilidade muito grande. Fulana de tal ou fulano de tal disse para não usar máscara. Veja, o que eu posso te dizer na habilitação médica que eu tenho, e essa é uma frase minha, mas eu fiquei muito contente porque eu vi que outros colegas psiquiatras e psicólogos norte-americanos também falaram isso da mesma maneira. A única vacina disponível no momento é a máscara, tá? Por quê? Porque esse vírus, ele é um vírus respiratório, atmosférico respiratório. Você pega pela respiração, pela tosse, pelo espirro de alguém, ou pelas gotículas de saliva que vão ficar em suspensão no ar ali 2, 3 horas, ou nos objetos. Então, a máscara é um meio de você coibir essa transmissibilidade. Não adianta nós entrarmos aqui, Lúcia, por que umas pessoas pegam mais, por que umas pessoas pegam menos, porque a gente vai entrar em aspectos de imunologia e não compete a nossa entrevista. Então, poderia, mas não é o caso aqui, tá? Então, na realidade, é usar a máscara e esquecer o negacionismo científico e se adaptar à máscara, né? Por quê? Porque a máscara é a única certeza que você tem que você não vai pegar. E não só a máscara, mas lavar a mão, porque a máscara protege, né? Dá licença, se me permite aqui, eu estou aqui conversando com você, mas a minha máscara está aqui, ó, bonitinha,
Então, veja, a máscara faz isso aqui, ela protege, né, você dessa natureza. Então, quando você chegar na sua casa, lava a testa, lava o olho, lava a orelha, lava realmente o pescoço, para que também as outras partes do corpo possam realmente ficar seguras também, além da cobertura da máscara. Para quê? Porque a gente põe a mão no rosto, você põe a mão no cabelo, você não sabe se alguém tossiu, você tem uma partícula viral ali no seu cabelo. Então, é o que eu te falei, as pessoas em São Paulo têm uma vida muito atribulada, a gente sabe que a grande maioria das pessoas precisam da mobilidade urbana para se deslocar do seu trabalho, da sua escola, quer dizer, a escola não está tendo agora, mas dos seus afazeres. Então, muitas pessoas chegavam em casa e não tinham condição de tomar banho por causa do cansaço, tomavam banho às 5, 6 da manhã, antes de recomeçar a sua rotina. Isso é uma coisa hoje proibitiva, você tem que tomar 2 banhos por dia, né? Você precisa, É verdade. nem que você esteja dormindo dentro do chuveiro. Para quê? Para você realmente dormir ali protegida, porque o vírus pode estar ali. Então, e para as pessoas que não saem de casa, também, você receber um produto da farmácia, do supermercado, você tem que fazer toda a higienização. Mas o negacionismo científico engloba tudo isso. E, infelizmente, engloba a pior de todas as alternativas de proteção que nós temos, que é a máscara, né? Então, usar máscara, esquecer do que as pessoas falam para não usar, porque são apedeutas, quer dizer, são pessoas que desconhecem, né? Um médico verdadeiro, um agente de saúde verdadeiro, jamais falará para você para Não. você não usar máscara, entende? Então, a resposta-chave da tua pergunta é o negacionismo científico. A Márcia falou para você clarear um pouco que está ficando escuro. Espera lá. Vê se melhorou. Opa, melhorou bem. Tá, eu liguei a luz, Então, aqui. essa história do negacionismo Tá? já aconteceu na década de 80, quando surgiu a AIDS. Sim, Porque claro. todo mundo falava, a epidemia gay, né? Tá? Opa, era Tô vivo. epidemia gay. Tá? E o que acontece? Depois, com o tempo, as gerações mais velhas começaram a usar a famosa luzinha. Tá? Então, muitos senhores de 70, 70 e poucos anos, ou 60 e pouco, pegaram AIDS, Sim, porque não faziam uso da camisinha. exato. Ah, eu tenho uma namorada, então, e saía com outras. Claro. Mas acontece que entendeu? Havia também esse negacionismo. A doença também se proliferou por causa disso. Tá? Era muito atrelado a isso. No caso da AIDS, além do próprio negacionismo, existia a questão do preconceito. Porque Sim, com certeza. exatamente, subse-entendia que era uma doença do meio homossexual, onde não é, não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Claro que não, óbvio que não. Se fosse, nenhum hétero pegaria, nenhuma outra pessoa pegaria. Porque você vê que é uma doença de origem biológica, orgânica, e não de origem psicológica, né? O negacionismo ali da década de 80, ele estava muito relacionado ao preconceito, tá? E o negacionismo hoje está relacionado, não ao preconceito exatamente, mas está relacionado a uma falta de conscientização, a uma falta de entendimento da gravidade dessa doença. Porque ela é uma doença de origem atmosférica respiratória, pulmonar, mas ela é uma doença sistêmica. Ela pode atacar qualquer órgão isoladamente sem atacar o pulmão. Claro que o pulmão preferido, o pulmão é o órgão preferido de ataque dessa doença. Então, entender isso, veja, é que se eu for entrar aqui na parte física da doença, a gente vai explicar muita coisa e vai destoar muito. Mas entender que é uma doença de ordem sistêmica e severa e pode te matar em uma semana, eu acho que seria o primeiro antídoto para combater o negacionismo científico, né? Agora, por que surgiu isso? Porque, assim, é um absurdo, não é só a relação à Covid. Eu conheço gente que não deu vacina em filho. Bom, tem gente que não acredita na ciência por questões familiares, por questões religiosas, né? Veja, eu acho que o que a gente tem que entender, o respeito sempre é bom. É o seguinte, a medicina, a psicologia, a farmacologia, a psiquiatria, elas atuam até aqui. Daqui para cima,
da cabeça para cima é espiritualidade. Então, não dá para misturar ciência com espiritualidade. Não, Não isso dá não. para, de jeito nenhum, não dá para misturar ciência com achismos. Não dá para misturar ciências com religião. Então, cada ponto tem que ser respeitado. A função da ciência é oferecer o que ela tem dentro de ciência, né? Então, entender que a ciência ela pode errar, claro que ela pode errar, mas ela não erra de propósito. E a Não, ciência demanda o quê? Demanda um fator cronológico muito importante. Então, tem pessoas que não acreditam nas vacinas justamente por não acreditar na ciência ou seguir alguma outra doutrina qualquer, né? Veja, você não pode realmente sentir-se protegido por alguma outra doutrina qualquer e fazer uma ação antagônica. É como você chegar claro. numa balada, estou protegido pela minha religião. Você sai com uma pessoa sem camisinha, você pode pegar alguma coisa. Se não mais, se não mais, você pode pegar uma outra coisa qualquer, Pode né? pegar outra coisa. Claro, Agora, lógico. com relação. Houve mudança no comportamento, doutor? Depois, com a AIDS, houve mudança? Claro, Você chegou a ver mudança no comportamento das pessoas? Ou as olha, novas gerações, ou as mais velhas, não mudaram o comportamento com relação ao uso do preservativo? então, existia um fator cultural. E o problema é que esse fator cultural ele está relacionado ao preconceito também. Sou hétero, não vou pegar. Isso não é significado de nada, não existe isso. Isso é ilusão. Isso é uma ideia delirante. Tá? Isso é importante dizer. Então, é uma ideia delirante. Então, algumas pessoas que tinham uma postura hétera à época, principalmente nos anos 80, ali, Uhum. né, se sentiam protegidos porque achavam que era uma doença porque não existia o conhecimento da doença ainda. Então, É, esse preconceito, esse negacionismo, vinha justamente da falta de conhecimento etiológico da doença, né? E que acabou, que mudou muito. Então, agora, existem realmente pessoas inconsequentes e que gostam de desafiar o perigo. Precisam disso por questão de autoafirmação ou porque se acha jovem. Geralmente, o jovem se acha muito intocável, né? Isso, tirando esses pensamentos da cabeça, a pessoa vai estar mais protegida. Você pode ter qualquer conduta sexual, desde que você se proteja, não tem problema nenhum, sim. seja ela qual for. Você estando protegida, você vai ter mais prazer ainda, porque o seu inconsciente não vai ter que trabalhar. Nossa, eu estou fazendo isso, mas eu posso pegar aquilo. Então, assim, você não vai ter esse tipo de preocupação. Então, a consciência e a conscientização em relação a você ser mortal é muito importante, porque nós somos mortais. Né? Ninguém está acima de ninguém e ninguém está incólume a nada. Isso é muito importante. Isso acontece tanto no HIV quanto na Covid, em relação à máscara, ou tanto em qualquer outro tipo de doença. Né? A diferença é que a AIDS você pode ter um prolongamento da vida muito maior por causa dos retrovirais e dos coquetéis, mas na Covid você não vai ter esse prolongamento. Ela é uma doença muito Não, rápida. Então, ela é uma doença rápida e silenciosa. Então, veja, você na Covid você não tem dispneia, que é a falta de ar, mas o seu pulmão está sendo comprometido. Na semana que vem você não tem mais pulmão, sabe? sim. Ou você não tem qualquer outro órgão ali. Então, o que eu te falei, eu não quero entrar aqui no ramo das doenças, porque a gente vai ficar falando em muita coisa, mas todos os sistemas corporais, todos, desde o dermatológico, o estomacal, o respiratório, o cardiológico, o neuronal, o psiquiátrico, o psicológico, todos os sistemas, o econômico, o social, o conjugal, o sexual, todos os sistemas que fazem parte da vida do ser humano estão sujeitos a ser atacados pela Covid de uma maneira ou de outra, seja isoladamente ou seja em grupos. Você pode ter vários sistemas atacados. Você pode ter o seu sistema vascular inteiramente atacado, você pode ter o seu pulmão, o coração junto, enfim, a parte social, a parte econômica. Ter essa conscientização seria muito importante para que as pessoas pudessem realmente mudar de comportamento, ter uma atitude comportamental diferenciada e que cause proteção não só a ela, ou aos seus também, né? Quando você começou a trabalhar, você já estava no meio da história da AIDS. Tá? Tinha problema. Houve um boom, por exemplo, de doenças mentais na época ou não? Você lembra disso? Olha, quando eu comecei a trabalhar como psicólogo, já existia, eu comecei em 1990, em 90 alguma coisa, 90 e
98, 96, final da década de 90, já tinha passado o boom, na realidade, já tinha passado o boom. Existia uma conscientização um pouco melhor, existia respeito a mais, né? Principalmente porque em 1990, acho que aconteceu uma coisa muito boa ali em relação ao OMS, onde a OMS decretou que a homossexualidade era uma questão normal, e é mesmo, eu sempre achei disso. Uhum. Tá? Aliás, eu já achava isso quando eu era estudante de psicologia, né? Porque se você pegar o compêndio de psiquiatria de 1990, ele fala que é um desvio patológico sexual. Isso foi mudado, graças a Deus foi mudado. Que bom que a ciência enxergou que a sexualidade ela vem da alma, ela vem do espírito, ela vem da mente humana, né? Então você já praticamente você nasce com ela, com raríssimas exceções. Exceção que eu digo, por exemplo, você pode ter um garoto que foi estuprado e esse garoto não tinha nenhuma tendência à homossexualidade, mas assim ele preferiu seguir por esse caminho para não lidar com estupro, entende? Isso é uma exceção. Isso é uma exceção, mas é raríssimo. É só nesse caso, né? Ou você tem pessoas, por exemplo, que tem uma fimose muito grande no seu órgão sexual, não opera essa fimose e entende que e segue outro caminho. São as duas únicas exceções. Fora isso, a sexualidade é absolutamente normal. Se você pegar o compêndio de psiquiatria de 1994 para cá, e já mudou, né, de 4 anos, 1990, tá lá, homossexualidade, atuação sexual normal. Então, é isso que importa. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar, a homossexualidade já tinha mudado a conotação de patológica para normal. Então, eu não peguei tanto ainda essa questão. Mas muitos colegas pegaram a questão do preconceito, a questão disso, ou a questão daquilo. Né? Eu acho que o preconceito não deve ter. Preconceito é uma das questões mais banais que o ser humano possa explanar enquanto ser humano. Né? Então, tudo aquilo que é ismo, ista, racismo, machista, tudo isso, né? São questões que têm que ser realmente abolidas da mentalidade do ser humano. Eu acho que nós estamos no século XXI, ô Lúcia, e o grande lance do século XXI, especialmente agora, no mundo pós-pandêmico, porque daqui a pouco a gente vai ter o mundo pós-pandêmico. Eu acho que ainda vai mais um ano ainda para o mundo, um ano. A OMS falou que tudo estaria começando a normalizar em 2022. E eu também acho. Eu também acho. Também acho. Tá? Eu estou com a OMS. Isso não é palavra minha, é palavra da OMS, está lá no site dela. Porque mesmo que a vacinação já começou, vai demorar um tempo até surgir efeito, aquela coisa toda, né? Então a gente 2 doses. Claro, claro. Então a gente vai ter que continuar com as mesmas. Veja, eu falei com você, eu te mostrei minha máscara e te mostro aqui meu álcool gel. Tá aqui, álcool líquido. Eu jogo aqui no ambiente e não quero nem saber, você entendeu? Eu acho que é uma questão de proteção e de responsabilidade, não só minha, mas em relação a uma pessoa que eu posso estar conversando daqui a pouco. Claro. Né? Então, veja, esse tempo todo agora que nós teremos daqui para frente, esse próximo ano, ainda vai ser um ano de responsabilidade. Então, ter essa conscientização, eu acho que é muito importante, porque o ser humano ele é frágil. Veja, o vírus na atmosfera, ele não é nada, ele precisa das nossas células para se replicar, então ele fica forte dentro do organismo. E aí ele reorienta todas as condições celulares para você trabalhar a replicação para ele. Então, é importante você ter essa noção para que você não seja também um transmissor viral. Porque, veja, no período de incubação, por exemplo, vamos dizer que tem uma pessoa aqui do meu lado agora, não tem, mas vamos dizer que tenha. Essa pessoa se contaminou ontem ou hoje de manhã, e ela está no período de incubação sem ela saber. Ela me passa, mesmo no período de incubação. Tá? Então, isso que eu estou te falando foi conversas com médicos. Por isso a máscara. Então, você não sabe se você vai passar ou não. Então, a máscara é muito importante. É chato? Claro que é chato. Não estou falando que é legal. Mas é necessário. Então, ter essa conscientização e ter essa adaptação, né, é muito importante. E no mundo pós-pandêmico, nós não temos mais espaço para negacionismo científico. Não, nós não não temos dá. mais espaço para intolerâncias. O mundo pós-pandêmico ele vai ser regido pelo grande mote da tolerância ampla, seja qualquer orientação sexual, religiosa, existencial, você entendeu? Então, eu acho que isso que é o grande lance do mundo pós-pandêmico,
é esse, é você respeitar o ser humano e praticar com muito prazer, não como obrigação, mas com prazer a tolerância. Porque o que vai diferenciar uma pessoa da outra não é a sua orientação sexual, não é a sua condição econômica, mas é a sua atitude enquanto ser humano. É isso que diferencia um ser humano do outro. Porque pedófilos, estupradores, assassinos não vão mudar. Isso é caráter, já nasceu ali. Veja, psicopatas não vão mudar. Mas nós, pessoas neuróticas e sofríveis, que sofremos, se importamos com os outros, nós mudamos, né? E você precisa realmente de uma mudança sempre positiva e construtiva para agregar ao seu meio, porque a vida é muito gostosa de ser sentida. O que vai ter no outro mundo, e eu acredito em além, independente de eu ser um cientista, eu sou um cara muito religioso, mas eu não misturo religião na minha prática profissional e nem na minha literatura. Você nunca vai ler nada a respeito disso, do que eu escrevo, porque eu mexo com ciência, mas você tem que ter a sua religiosidade, porque a função de uma religiosidade, a função da religião é trazer calma ao seu espírito para quando você for morrer, você saber que existe um mundo ali. Para quem acredita, claro, todo mundo tem direito a acreditar naquilo que quer. E nunca forçar o outro a seguir a sua orientação religiosa, a sua fé, ou a sua opinião, ou a sua orientação, seja ela qual for. Então, eu acho que é isso que está faltando nas pessoas. E isso falta quando uma pessoa não usa máscara, sabe? E aí você entra em depressão, porque você pegou uma doença aqui, você pegou uma doença ali, por falta de responsabilidade. Quando é um acidente, ou quando é uma situação forçada, como um estupro, por exemplo, você não tem culpa, né? Sim. Aí você tem que tentar se cuidar dentro do possível, seja psicológico, seja físico, seja mental, mas você tem que realmente tentar buscar ali as alternativas de proteção póstumas. Agora, quando você não é um acidente ou não é um ato violento, você pode realmente se proteger usando a máscara, usando álcool gel, trocar de roupa. Quer dizer, você veio no metrô, você veio no trem, porque a gente sabe que tem pessoas que pegam metrô, ônibus e trem, pegam 3 conduções para chegar, né, nos seus trabalhos, moram longe, 2, 3 horas. E nessas 2, 3 horas você pode se contaminar. Então, é justamente se proteger. Porque, infelizmente, o governo não obriga, né, os planos de saúde a fazer testes de PCR, e deveria ser Sim. obrigado, porque é uma pandemia, não é uma brincadeira. Ninguém vai lá fazer teste de PCR porque a pessoa quer fazer o teste de PCR, porque é bonitinho enfiar um algodão ali, né, um cotonete no nariz. É um exame chato, não é um exame bom. E é o único exame que vai detectar se você tem a doença ou Sim. não, né? Depois de um tempo, você tem que fazer a sorologia para saber se você teve. Mas ali na primeira semana é o PCR. Agora, eu acho que deveria também partir de uma conscientização, não só dos planos de saúde, como governamental, e ser obrigatória às pessoas, porque você pode passar. E o problema, ô Lúcia, dessa doença é que você pode estar bem e você pode ser assintomático, ou ainda está no seu período de incubação, no seu período incubatório, e você pode passar para uma pessoa e essa pessoa que pegar pode morrer. Então, Sim. porque essa doença ela Então, é heterogênea. É heterogênea. então, é que nem o caso agora. Qualquer médico, o que foi bacana nessa história entre a classe médica e os próprios laboratórios, não, os próprios convênios médicos não podem reclamar, é que hoje qualquer pessoa, antes de fazer uma cirurgia, uma mulher quando engravida, os médicos pedem o exame HIV Sim, para ver se a fantástico. pessoa tem isso. Então, eu acho assim que a questão da AIDS ela pode ser muito bem replicada agora, Pode, sabe? pode. A consciência, o uso do preservativo, aqui agora o uso da máscara, todas as medidas necessárias até que tudo seja bem desenvolvido. Sim, porque a gente está numa longa toada ali. A função da ciência, a ciência não tem obrigação de curar ninguém do dia para a noite, mas ela tem a obrigação de realmente pesquisar, investigar. Por isso que é ciência. Ciência é uma atividade padronizada, controlada, aferida, né? Não é uma brincadeirinha, não é um achismo. Então, eu acho que outra coisa que essa pandemia trouxe, além do negacionismo científico, foi as fake news, que é outra Tá atividade bom. totalmente criminosa.
e compete muito ali ao negacionismo científico, porque a fake news tem três propósitos apenas: desmoralizar alguém, incitar o ódio ou ter uma promoção política. Só isso, tá? Só isso, mais nada. E você pode destruir a vida de alguém. Independente, e geralmente algumas fake news são pagas, a gente sabe disso, outras são gratuitas, porque você pode ter o ódio de alguém e você fazer fake news em relação a essa pessoa. Agora, também um exercício de responsabilidade social, né? Então, acho que o grande mote social negativo dessa pandemia foram as fake news associadas ao negacionismo científico, além de todo o estrago que o vírus faz. Porque esse vírus faz um estrago, ele contamina você, ele larga o seu organismo, mas você vai ter que conviver com a sintomatologia pós-Covid, entende? Sim. Seja ela em qualquer área, econômica, social, física, psicológica, enfim. Você pode ter pneumonia pós-Covid, por exemplo. Você não está mais com o vírus, mas a sua pneumonia está ali. E entre tantos outros sintomas. É que eu não quero entrar na sintomatologia, porque a gente vai desviar. Vai longe. Mas bom, eu queria te agradecer. Eu quero afirmar para o pessoal que tem a primeira parte da live e a segunda parte da live, que as duas vão estar no IGTV do Sintonia. Alexander, eu queria te agradecer imensamente por você aceitar todas as vezes o convite para estar com a gente. Espero que no próximo ano a gente continue com as lives. Eu quero te agradecer imensamente, foi muito legal ter te conhecido. Obrigado. Desejo a você um Feliz Natal. Olha, bem bacana, e que 2021 seja só de boas notícias, né? Sim, chega. Eu acho que sendo as pessoas sofrendo muito, é muito triste ver uma pessoa sofrendo. Eu não gosto de ver ninguém sofrer, né? Então eu desejo mesmo para você e a sua família toda que você continue com essa simpatia. Cuide-se, né, bastante, vá no seu médico sempre, faça todas as prevenções. Não só as prevenções em relação ao Covid, mas acho que as prevenções também que todas as pessoas deveriam fazer os seus check-ups anuais, colesterol, tudo isso, né? Triglicéridos, glicemia, pressão alta. Já se foi provado pela medicina que as pessoas que têm, tá, os índices baixos e a pressão baixa, ela vive muito, muito mais. Então, assim, é o que eu desejo para as pessoas, né? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar no seu programa, que ele tem temas importantes relativos à sociedade, ao meio social, acho que isso é muito importante. E que nós possamos, eu adoraria fazer uma live com você, tipo, que bom, fim da pandemia, eu adoraria. Nós vamos fazer, se Deus quiser. Porque vai ter o mundo pós-pandêmico, então o mundo pós-pandêmico vai ter muita coisa diferenciada que a gente vai ter que trabalhar bastante, mas a conscientização, né, a conscientização e a responsabilidade serão sempre ali, eu acho que o grande mote nesse momento. Obrigado, querida, obrigado, Lúcia. Um beijo muito carinhoso a você, a todos os seus telespectadores, ao seu programa também. Obrigado. Obrigada, pessoal. Um forte abraço. Obrigada, Alexandre. Tchau, pessoal. Um abraço e até amanhã. Beijos.